Queridos irmãos, irmãs, como já fomos introduzidos na celebração de hoje, celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, as duas grandes colunas da nossa igreja, que tem sempre como alicerce Jesus, o Filho de Deus. Hoje também celebramos em comunhão com o nosso Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro, responsável pela unidade da nossa igreja. Reportando aos textos bíblicos que ouvimos hoje, percebemos o desafio, as consequências da igreja que foi enriquecida com o testemunho de Pedro e Paulo, que foram martirizados, um crucificado e outro decapitado. E lembramos que os textos falam de uma igreja que está com medo, insegura, até mesmo por aquilo que transmite as situações dos dois grandes apóstolos. Pedro, que está encarcerado, está preso. Comunidade que reza por ele, certamente também estará de portas fechadas, com medo de também ter o mesmo fim de Pedro, a prisão. Lembramos no texto do Evangelho, Paulo também faz uma avaliação da sua vida, da fidelidade que teve, mas que se encontra encarcerado também. O próprio texto do Evangelho de hoje, Jesus transmite as chaves para Pedro, para abrir, para que a igreja não se feche, mas fechar quando houver riscos e perigos. Então toda essa realidade do fechamento, do medo, da insegurança, que tomava conta um pouco aí das primeiras comunidades cristãs, mas de algo que faz a diferença e transforma toda essa realidade. E o texto diz que a oração da comunidade, o primeiro texto diz isso, a comunidade estava reunida e possibilitou assim que abrisse um caminho, uma via, para que a ação de Deus pudesse se dar e desse modo as correntes da prisão pudessem sido arrebentadas. Lembramos assim, até mesmo a segunda leitura de hoje, Paulo está preso, mas tem essa confiança de que Deus o libertará e o salvará. Não de uma libertação imediata, mas uma libertação definitiva na eternidade. Lembramos assim que essa oração, além de arrebentar as correntes da prisão, também cria unidade entre as pessoas. Nesses momentos de sofrimento, de aperto, as pessoas se aproximam. Por isso diz o texto da primeira leitura, que estavam lá reunidos, unidos, a igreja, rezando diante daquela situação desafiadora da prisão do seu pastor, do seu líder. A unidade que também vai sendo uma das marcas da igreja que brota do testemunho de Pedro e de Paulo. E lembramos dois personagens que são muito atuais para nós, tendo assim características bem diferentes. Paulo traz assim um jeito bastante intelectual de quem estudou bastante, e ali, após a sua conversão, esse homem estudado é alguém que pensa lá na frente, que sonha, que tem projetos, que é criativo, que não somente vê o presente, mas vê também o futuro, aquilo que tem que ser edificado na igreja de Jesus. Pedro, alguém que não teve muito ensino escolar, provavelmente analfabeto,
mas que cuidou tão bem das coisas do dia a dia. Da igreja, cuidou certamente daquilo que tinha que ser feito no cotidiano, nas coisas que tinham que ser resolvidas no dia a dia. Se Paulo lembra um pouco a igreja que planeja, que vê lá na frente, Pedro aquele que faz a igreja acontecer aqui e agora. De Paulo, precisamos de pessoas que possam estudar, que possam ter criatividade, abrir novas frentes de trabalho para a igreja ser autêntica, verdadeira e continuar a missão. De Pedro, precisamos de gente que cuide do dia a dia, que cuidem do templo, que cuidem das pastorais, que cuidem dos pobres, que vão em direção aos doentes, às crianças, que cuidem dos movimentos, que evangelizem, que cuidem da liturgia, da catequese, de tantas outras necessidades do hoje, do presente, do cotidiano. Então, esses dois santos trazem para nós esse modelo de igreja que precisa de cuidar daquilo que é de hoje, mas precisa também ser criativa, abrindo frentes novas para o trabalho e para a evangelização. E hoje também celebramos em comunhão com o Papa Francisco, que escolheu para o seu pontificado como nome, lembrando São Francisco de Assis, que foi um grande também renovador da igreja. Até lembramos quando São Francisco está na pequena igreja de São Damião, ele lembra e percebe Jesus que comunica com ele, pedindo que construa, que reconstrua aquela igreja. E São Francisco pensa que era tão somente aquele templo que estava em má conservação. Depois ele percebe que é toda a igreja de Jesus, não só um templo, mas a igreja de Jesus que precisava ir sendo reconstruída. Aliás, ele tem um ensino bonito que traz para nós, e certamente muito bem aceito pelo Papa Francisco, lembrando que se nós quisermos edificar a igreja, se quisermos ser cristãos autênticos, que façamos poucas coisas, mas façamos todo dia, façamos com alegria, colocando pedra sobre pedra, para que possamos ver Jesus todo dia. Então, irmãos e irmãs, que São Pedro e São Paulo, que são assim as colunas da igreja, e deixe esse belo testemunho, nos inspire também a cada um de nós a nos comprometermos para darmos continuidade ao projeto de Deus de edificar a sua igreja aqui entre nós, na paróquia São Roque.